Viu? E quando foi que você escreveu a sua primeira poesia? Esse livro? Ela tá aqui. Essa tá aí, a primeira? Essa foi a primeira mesmo? Ou a primeira que você documentou? Foi a primeira poesia que eu escrevi. Minha poesia vive. Olha que legal. Então, essa foi a primeira poesia que eu fiz. Inclusive, no terceiro livro, eu tive a coragem de colocá-la. No primeiro momento não, mas com o passar do tempo você vai fazendo uma análise crítica do que você escreve, né? Quando você lê aquilo lá, você fala, não é possível que eu escrevi isso. Quem era eu nesse momento? Exato, bem isso. Então aí eu adiei para colocar as mais antigas, devagarzinho eu fui colocando, aí eu tive coragem a outra vez para colocar essa primeira. A minha poesia, eu bebo de música popular brasileira, então a minha poesia ela é feita propositalmente com sonoridade, paixão mudada. Se paixão for sinônimo de vida, estou eu ressuscitando de paixão antiga e esquecida. Sofrida, amarga e gemida, gostada, chorada, enciumada e arrependida. Parto eu para a subida com meta a ser vencida, paixão nova renascida. Essa foi a primeira poesia que eu escrevi. Eu escrevi num livro, num caderno, que é comum quando você é adolescente, né? A única coisa que eu fiz é que eu não me desfiz dos cadernos. Você pegou isso? Uhum. Pegou? Vamos começar assim então. Ficou sensacional! Ah, é? Olá pessoal, estamos começando mais um programa Eu Sou. Gravamos hoje aqui na Faculdade do Vale de Avaré e eu trago para vocês conhecerem com bastante alegria, porque é um reencontro que eu estou tendo, o Ricardo Marques. Vocês sentiram um pouquinho ao longo da apresentação, da entrada do programa, o que vocês vão saborear ao longo do programa de hoje? É isso mesmo, a gente vai falar de poesia a concurso público, de perito criminal a observador meteorológico. Olha, foi difícil falar essa palavra. Conheçam comigo, Ricardo Marques, muito bem-vindo. Fiz questão de começar com você declamando a sua primeira poesia, que até te pegou no improviso aqui, mas ficou muito emocionante, é assim que eu queria iniciar o programa de hoje. Então, por favor, se apresenta para quem está acompanhando a gente aqui no programa. Obrigado pelo convite, inicialmente. E aquela poesia que eu li, ela foi a minha primeira poesia, feita na adolescência. E o que eu fiz de diferente em relação à maior parte dos adolescentes que escrevem é que eu não me desfiz das minhas poesias, né? Essa poesia que eu acabei de ler para vocês foi feita na minha adolescência, como eu disse, e aqui está o que seria um primeiro livro. E como que funcionou na minha adolescência? Escrevia na escola, num caderno, aí gostava, não gostava, descartava algumas, outras não, mas eu tive um pouco mais de cuidado. Mesmo sem saber se teria ou não valor um dia, eu fui guardando. Chegou uma certa altura que eu achava necessário eu ordenar aquilo. Então eu peguei, datilografei todas as poesias que tinham naquele caderno e continuei escrevendo. Então esse foi o primeiro, depois veio o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e depois o quinto. Eu tenho 5 livros desse, com todas as minhas poesias da minha primeira fase, da minha primeira etapa. Isso aí vai ser, desculpa, isso aí vai ser mais ou menos de 13 para 14 até os 18, 19. E quanta sensibilidade, né? Quanta intensidade, porque a gente leu um pouquinho aqui, já sentiu que você já era diferente, já tinha uma pegada bastante sensível já nessa idade, né? E eu fiz questão de começar o programa falando um pouquinho desse Ricardo que já passou por tantas profissões, tantas experiências e tão distintas umas das outras, né? E quem é o Ricardo hoje? Então, é
Eu poderia começar do Ricardo lá atrás? Claro que sim, por onde você quiser, porque eu estou muito curiosa e eu sei que a sua última empreitada, por exemplo, foi ser candidato a vereador aqui na cidade de Avaré, que depois nós vamos falar sobre isso também, porque eu quero saber o porquê que você entrou na política e qual era a sua intenção. Mas comece de onde você quiser. Tá bom, Ana Paula. Então, eu sou o 6º filho de uma família, meu pai era ferramenteiro, mas infartou muito cedo. Ele infartou, eu tinha 6 anos quando ele infartou, então eu não tenho referência do meu pai trabalhando. Tenho de pai, mas não de pai trabalhando. Estudou até a 6ª série, a minha mãe, dona de casa, até a 4ª série, e como eu disse, eu sou o caçula de uma família de 6, hoje 5, porque eu perdi um irmão. 2 irmãs, o irmão falecido, 2 irmãs e eu. Uma infância como a gente não vê hoje, né? De brincar na rua, de pular no Ribeirão do Lajeado, que perto da minha casa chamava Riozinho, de correr no horto, de brincar de pique-salva, de polícia ladrão, de guerra de saquinho, de andar muito de bicicleta, de cair muito, de brincar na casa dos amigos, quando as mães ficavam despreocupadas, porque elas sabiam que aquela outra mãe ia cuidar dos seus filhos também. Então a minha infância, apesar de simples, regada com muito amor em casa e regada com muito amor das amizades de infância. Aí eu fiz toda a época minha primário e ginasial no Matilde Vieira, naquela época primeira a 4ª, depois 5ª a 8ª série. Uma escola das mais antigas e muito tradicional aqui na nossa cidade, né? Exatamente. Tem um prédio lindo, inclusive. Lindo, histórico. E então eu tive o prazer lá também de conviver com muita gente de vários níveis sociais, né? Porque nós não tínhamos à época grandes escolas, nem em grandes quantidades, e muito menos escolas particulares. Então, nas escolas públicas, convivia-se um ambiente daquele mais pobre do que você, da sua situação financeira, e alguns mais ricos do que você. E essa mescla, eu acho que foi fundamental para moldar as minhas percepções de mundo, no futuro e tudo mais. Terminada a 8ª série, nós tínhamos 2 opções em Avaré. Ou você ia para a escola industrial, que era bem distante da minha casa. Eu sou nascido e criado... Eu estudei lá. Exato. Eu sou nascido e criado perto do horto. Eu costumo brincar com as pessoas que o horto foi o meu quintal. E o horto florestal é um primor aqui da cidade, que a gente sempre comenta, que lugar querido, que lugar com tanta memória afetiva, para mim também, assim como para você. Exatamente. Eu costumo dizer que lá é o meu quintal, porque eu vivi intensamente parte da minha infância, da minha adolescência ali dentro. Então, aí a opção que restou para mim seria ir para o Coronel, né? Aí eu fui para o Coronel, reprovei a 1ª série do ensino médio. Não me pergunte por quê, porque até hoje eu não sei. Porque ficava escrevendo poesia. Talvez. Mas aconteceu uma coisa interessante, se você permite. Por favor. A época, eu sou bem mais velho do que você, mas na nossa época, na época de escola, tinha algumas coisas assim, por exemplo, você tinha que ter média 7, tá? Você poderia ter 10 em todas as disciplinas, só que você não podia ter nota inferior a 7 em 3 disciplinas. O Ricardo ficou de exame, poderia ficar de exame de 2, mas ele ficou de 3 matérias. Aí que vem o X da questão. Eu fiquei retido por 0,25 de português, não falha para ninguém, mas eu escrevo poesia. Fiquei retido com 0,25 de matemática, não fala para ninguém, mas eu fiz faculdade de matemática. E fiquei retido de história, não fala para ninguém também, mas eu fiz matemática de história. Por isso que eu não consigo entender o que aconteceu. Você falou que fez faculdade de história também. Também. Você vê, eu acho que os desafios que apareciam para você, você falava, vem aqui então, que é com você que eu vou lidar. E aí você foi desbravando esses desafios e esses caminhos. Eu acho que é isso. E uma coisa também que serviu muito para mim, por aquilo que pareça, eu não desanimei. Eu nunca fui um aluno excelente, eu sempre fui um aluno bom. E depois desse tropeço me tornei um aluno um pouco melhor. Mas nunca fui o melhor aluno da sala, também nunca tive essa pretensão, né? E aí,
uma outra lição que eu tirei disso. Depois de muito tempo, eu me tornei professor. E eu não quis ser igual àqueles professores que me reprovaram. Punitivo, que repreendia e não incentivava, é nesse sentido? É alguma coisa assim também, porque depois eu percebi que a gente poderia ser bons professores sem tomar atitudes como aquelas, por exemplo. Sim. Eu não achei, na época, eu não achava que eu precisaria ter sido reprovado. Mas foi bom ter acontecido, porque ela me deu um outro caminho para a vida, entendeu? Aquilo foi muito bom para mim, foi muito produtivo. Terminado o médio, né, estudando à noite, que é muito comum da nossa geração também, trabalhar de dia e estudar à noite, eu tinha qual opção? Nenhuma. O que existia em Avaré naquela época? A Faculdade de Ciências e Letras... A gente está falando de que ano? Final dos anos 80. Eu comecei a Faculdade de Matemática, início dos anos 80. Porque eu terminei a faculdade em 85. Mas então, recapitulando, você tem quantas faculdades? Formado em quantos cursos? Eu fiz matemática, depois eu fiz história. Nesse meio tempo eu fiz um curso correspondente a técnico em meteorologia aeronáutica. Depois eu fiz pós em história, pós em metodologia do ensino e mestrado em educação. Legal. Você sempre foi ligado e assim um defensor da boa educação e sempre atuou nessa área também, sim, né? Sim. Você acha que a educação é a única maneira da gente mudar a situação do país? Eu não sei se para todos, mas para quem é oriundo de uma situação financeira desfavorável, eu só enxergo esse caminho. Legal. Não sei se isso é utópico e nem se eu estou correto, mas eu trabalhei na educação por quase 27 anos como professor, conheci um pouco de como os professores eram preparados, porque eu fui presidente da FREA por 4 anos. Sim. Né? O meu mestrado foi em educação por causa disso, então eu tentei, como eu trilhava na educação, conhecer um pouco mais. E acredito que tenha aprendido um pouquinho a respeito, a ponto de fazer essa afirmação. Como eu disse, não sou o dono da razão, mas eu acho que é o único caminho. Tem uma pergunta também que eu acho muito interessante de se fazer sempre a uma pessoa que é professor de história. É tão importante, nem sempre a gente, na época da escola, a gente dá a devida importância à história, à geografia. E eu hoje enxergo como primordial a gente conhecer a nossa história, saber de onde a gente veio e ter consciência de onde a gente quer chegar, porque senão a gente fica repetindo num looping, né? Sem fim, assim, a mesma história. Você acha que isso ainda acontece no nosso país? Se ainda acontece da importância... Das pessoas não reconhecerem como deveria a importância da história? Sim, sim. Inclusive... E acabar repetindo erros? A gente carrega a mácula, né? De que nós, principalmente professores de história, nós contribuímos para formar, inclusive uma frasezinha que voltou agora, né? Não porque professor de história, professor de geografia, de filosofia, de sociologia, é tudo comunista. Embora muitos nem saibam o que significa ser comunistas, mas eles reproduzem, né? Então a gente carrega essa pecha, né? Carregamos essa... Mas eu sempre lidei isso de forma muito tranquila, muito tranquila. E a minha experiência foi interessante porque eu não comecei a dar aula de história. Vou mais longe, eu nem fiz faculdade para ser professora, Ana Paula. Não fiz. É uma coisa doida. Porque quando eu termino o médio, o que eu tinha na minha casa? Todos funcionários públicos. E por quê? Porque era bacana? Não, porque o meu pai e a minha mãe não tinham condições de pagar uma faculdade fora de Avaré. Porque, como eu disse, aqui só tinha a FREA, perdão, e a FACA. Mas você prestou vários concursos e passou em vários, né? Sim, então, aí qual foi a lógica? Naquele período, final dos anos 70, início dos anos 80, nós tínhamos muitos bancos públicos. Banespa, Banespar, Banestado, Caixa Econômica de Minas, Caixa Econômica em São Paulo, muitas agências de Banco do Brasil e tal. Então tinha muita gente que fazia concurso público para banco. Então a maioria das pessoas faziam faculdade de matemática para atuar dando aula, e você não, você ia prestar concurso, por isso que você foi fazer essa faculdade, é isso? Porque eu via só no concurso a possibilidade de fazer alguma coisa
com rendimento um pouco maior, oriundo de uma família que não tinha condições de fazer faculdade fora. E pela situação da cidade pequena também. Sem dúvidas, só 2 faculdades, então eu fui fazer por causa disso. Uhum. E aí fiz a faculdade, só que eu não virei bancário. Também não virou professor, não virou bancário. Isso. Aí quando eu estava fazendo o curso de matemática, eu prestei um concurso para o IBGE, fui aprovado nesse concurso e trabalhei no IBGE quase 2 anos. Antes de terminar a faculdade, eu fiquei sabendo de uma prova de acesso para fazer um curso de meteorologia no Centro Tecnológico Aeroespacial em São José dos Campos. E você trabalhou nos observatórios de alguns aeroportos? Isso, como foi exatamente. Isso? Ai, eu tenho muita dúvida sobre isso. É um assunto que eu quero voltar. Tá. Quero te fazer várias perguntas do que você já enxergou aí pelos céus afora, meio que sem explicação. Entendi. Então, aí eu fiz esse concurso, passei, fiz um curso de 1 ano, dado no CTA, né, que a gente fala, no Instituto de Proteção ao Voo IPV e no INPE, Instituto de Meteorologia, né? Terminado esse curso, eu fui trabalhar em Rondônia, né? Como observador meteorológico, eles chamavam de OBMET, que era Observador Meteorológico de Superfície. Por que isso? A gente fazia observação na pista do aeroporto ou na torre. E tem um outro tipo de observação que é feito por radiosondagem. Fiquei lá mais ou menos 4 anos, depois eu fui para Londrina, só que aí esse tipo de serviço começou a passar por um problema de cortes, de desmonte, tanto é que nem existe mais, não é mais feito por civil, que era o meu caso. Antes disso, antes de degringolar de vez, eu estava em Londrina passeando em Avaré, fiquei sabendo do concurso de perito, prestei o concurso de perito, passei, e em 91, final de 91, eu volto em definitivo para Avaré para trabalhar como perito criminal. Legal, legal. Bom, vocês viram que tem muita história aqui para contar e no segundo bloco eu tenho várias perguntinhas aqui. Uma delas, já para deixar todo mundo curioso assim como eu, a gente vai querer entender como é que um perito criminal que trabalha majoritariamente ali com a violência urbana, né? Como que esse cara tem sensibilidade para escrever também. Vamos para o segundo bloco, já me espera que a gente já volta.